Irmãos, abramos a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 2. Eu irei ler dos versículos 1 a 7. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, versículo 1 a 7. Ele narra aqui uma das narrativas a respeito do nascimento de Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, da cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, nascimento de criança sempre é uma grande festa. Inclusive a questão o próprio anúncio já de uma gravidez, ela se torna uma grande festa, principalmente quando é muito desejado. Nós temos visto hoje em dia na nossa sociedade que nem sempre isso é uma verdade, né? Filhos indesejáveis de mães solteiras, vamos dizer assim. Neste caso aqui não era uma mãe solteira, era uma crente singular que Deus escolheu para trazer aquele que foi prometido. Foi prometido lá mesmo no Jardim do Éden, aquele que iria pisar a cabeça da serpente, aquele que iria ser o novo Adão, aquele que seria diferentemente daquele Adão que não conseguiu cumprir, não conseguiu ser obediente ao Senhor. Mas o Senhor falou que iria enviar aquele, e quando ele falou que ia enviar, era ele mesmo que iria vir. E aqui, irmãos, essa narrativa de Lucas, ele vai tratar aqui de uma forma, assim, bem por cima, a respeito desse nascimento do Redentor, o nascimento daquela criança tão esperada, o Messias que haveria resgatar o seu povo, haveria de pagar os pecados do seu povo, iria tirar o seu povo do seu vil procedimento. E, irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que Lucas ele vai tratar muito de forma histórica a respeito, falando inclusive quem estava no comando na época, falando aqui de César Augusto, a questão do imperador, falando a respeito de Quirino, que era o governador, dando vários detalhes históricos a respeito do nascimento de Cristo. Também nós vemos aqui, a partir do versículo de número 4, ele trazendo várias informações importantes, principalmente para fazer conexões com promessas que Deus havia feito através dos profetas. Vemos aqui várias referências, por exemplo, ele falando de Galileia, no sentido até mesmo de Nazaré, falando aqui a respeito de Belém. Aqui são, principalmente retratando aqui sobre questões proféticas que foi anunciado ali ao povo. E aqui ele vai concluir o versículo de número 7, falando a respeito do nascimento de Cristo Jesus num lugar extremamente simples. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nascendo num lugar extremamente simples. Mas, irmãos, quando se fala de nascimento, e não apenas do nascimento, mas com o passar do tempo, é muito comum na nossa sociedade hoje nós comemorarmos aniversários. É muito comum isso acontecer. Não era muito comum para o povo judeu.
O judeu não era muito comum eles comemorarem aniversários. Tanto que nós não vemos, por exemplo, a respeito de comemorações de aniversário na Escritura. Nós vemos comemoração, por exemplo, de bodas, de casamento, mas de aniversário normalmente nós não vemos essas coisas sendo retratadas na Escritura sobre aniversário. Isso é algo mais retratado na nossa, vamos dizer, sociedade. E, irmãos, hoje nós estamos na véspera de comemorarmos o aniversário do nosso Redentor. Mas existem muitas pessoas que não comemoram esse dia, principalmente pessoas que são consideradas até evangélicas, por causa da sua origem. A origem do aniversário de Cristo Jesus, nós não temos a data exata, apesar de aqui Lucas ele retratar a respeito de quem era o governador, quem era o imperador. Ele não vai falar exatamente o dia que Jesus nasceu. O dia que Jesus nasceu, ele foi definido em 325, por Júlio I. E alguns não comemoram o Natal de jeito nenhum, porque quando Júlio I ele definiu dia 25 de dezembro, apesar de, quando falamos 25 de dezembro, nós já vamos falar do nosso calendário gregoriano, que ele vai lá para 1556, e o calendário gregoriano que ele é firmado para o calendário nosso. Mas em 325 é definido ali o dia 25 de dezembro. Exatamente o dia que era o dia do Deus Sol. Exatamente o dia do Deus Sol. Então, alguns não consideram a questão do dia 25, não são de comemorar, porque entende que 25 de dezembro é uma data pagã, porque estava se referindo à questão do Deus Sol. Irmãos, nós não temos normalmente, principalmente a igreja presbiteriana, ela não tem essa visão em relação à questão do Deus Sol, ou como que se o dia 25 de dezembro fosse um dia que tivesse esse foco. Entretanto, irmãos, esse dia, ele é um dia simbólico. Ele é um dia simbólico. Talvez os irmãos tenham, e eu acredito, principalmente hoje em dia, pelo fato de termos os nossos registros de nascimento, os irmãos têm certeza do dia que nasceu. Os irmãos têm certeza disso. Eu, por exemplo, até mesmo por causa de registros, minha esposa puxou minha orelha semana passada, eu comemorei aqui a questão do aniversário de casamento, dia 17, né? Mas dia 17 foi que eu casei no civil, dia 18 eu casei no religioso. Mas, irmãos, o de Jesus não tem essa certeza. Não há essa certeza. Mas uma coisa, irmãos, que nós podemos ter certeza, é que ele de fato nasceu. De fato ele nasceu. Mas não apenas um Jesus histórico. Um Jesus que a história conta que nasceu. Quando nós olhamos, por exemplo, para alguns historiadores, como Joséfo, por exemplo, ele retrata a respeito não do nascimento, mas da existência de Cristo. O que importa para nós, de fato, não é simplesmente a questão de Jesus ter nascido de forma histórica, mas é o fato de Jesus ele ter sido o Salvador das nossas vidas. Ter sido o Salvador das nossas vidas. Nessa época do ano é muito comum as pessoas falarem muito a respeito de o verdadeiro sentido do Natal. Muitos têm falado a respeito disso. Nós vemos, saiu inclusive, acho que ontem, teve uma pregação em Pinheiros que o título era a respeito disso. O verdadeiro sentido do Natal, e muitas igrejas vão tratar sobre esse assunto hoje, o verdadeiro sentido do Natal. Mas, irmãos, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre isso. Quando que a festa de aniversário parece ser mais importante do que o aniversariante? A festa de aniversário, quando a festa de aniversário
se torna mais importante do que o aniversariante. Essa afirmação, irmãos, não estou dizendo que é uma afirmação minha ou sua, que isso é uma verdade na minha vida ou uma verdade na sua, mas na nossa sociedade é. Na nossa sociedade ela é uma verdade. Espero que essa não seja uma verdade na sua vida. Quando a festa de aniversário ela é mais importante do que o próprio aniversariante. Eu fiquei refletindo a respeito e eu fiquei pensando comigo mesmo. Por exemplo, o nosso irmão Meseque, ele trabalha de plantão, né? O nosso irmão Meseque, ele tem um plantão dele que, dia sim, dia não, ele está trabalhando na madrugada. Eu fiquei pensando, imagina a família do Meseque, no aniversário do Meseque, fosse fazer uma festa para o Meseque, e o Meseque está trabalhando. E está todo mundo comemorando em casa, lá na casa do Meseque, né, estourando bexiga, fazendo aquela festa, o churrascão, e o Meseque ausente. Talvez seria algo extremamente sem sentido para nós, irmãos. Talvez seja algo assim que a gente olha e fala, mas que coisa sem sentido. A festa em si se tornou o grande evento e não aquele que está fazendo aniversário. Parece que as pessoas estão se alegrando por se alegrar, em vez de trazer alegria, por exemplo. Quando nós fazemos festa para alguém, nós estamos querendo levar alegria para aquela pessoa, falar, olha o quanto você é importante. Olha o quanto você é importante. Não é a festa em si que é importante, é você que é importante. E a festa aqui é para te alegrar. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós percebemos algo diferente. Parece que a festa em si, ela se tornou mais importante do que o aniversariante. Nesta data, irmãos, nós vemos pessoas indo a comércio. Comércio, tudo bem que parece que esse ano o comércio ficou mais fraco, né? Eu estava conversando com a minha esposa ontem, ela esteve no centro da cidade, eu falei, e aí, estava lotado? Ela falou, não, está até meio devagar. Acho que a questão financeira do povo não está ajudando. Mas o comum, irmãos, é a grande expectativa de grandes vendas. A grande expectativa é de presentes sendo dados. Quando começa a chegar aqui, próximo da data, os filhos já falam, o que eu vou receber de presente? O que eu vou receber de presente? E as pessoas muitas vezes acabam cobrando até umas às outras a respeito do presente. Que presente eu vou ganhar? Irmãos, este talvez tenha sido, talvez seja uma das datas. Nós podemos até colocar aí a Páscoa como algo semelhante até. Talvez uma das datas mais tristes. Talvez a gente poderia falar assim, poxa, 25 de dezembro era para ser a data mais alegre para nós. Realmente? Mas será que eu fico olhando na perspectiva do aniversariante? Será que essa data de fato é uma data extremamente alegre para o aniversariante? A conclusão que eu tenho, irmãos, é que não. A conclusão que eu chego é que talvez essa seja uma das datas mais contraditórias que existe. É o dia em que o aniversariante é colocado de fora da sua festa. É o dia em que as pessoas, em vez de ir comemorar o aniversário do aniversariante na casa do aniversariante, as pessoas estão em casa. As pessoas não estão procurando a casa do aniversariante para comemorar. As pessoas estão preocupadas em dar presentes umas para as outras, mas o aniversariante fica sem presente. As pessoas gostam de lembrar umas das outras, mas o aniversariante, ele é o esquecido. Irmãos, essas coisas, elas são comuns lá no mundo. Essas coisas são extremamente comuns no mundo. E isso é difícil de nós concebermos, é difícil. São coisas tristes, mas mais tristes do que estas coisas que acontecem lá no mundo é quando começa a acontecer dentro da igreja.
Quando a própria igreja começa a ser sincrética, a própria igreja começa a absorver estas coisas deste mundo. E aí começa a colocar outras coisas, em vez de focar no aniversariante, está o grande foco na festa. O grande foco na festa. A grande pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos: onde está seu foco? Seu foco nesse final de ano está na festa ou está no aniversariante? Existem muitos presentes, irmãos, que nós poderíamos dar para as pessoas. Deixariam pessoas alegres, muito alegres. Mas existe um único presente que Cristo Jesus ele quer. E é o único presente que ele de fato vai ficar alegre. É com a nossa vida. É darmos a nossa vida por completo a Ele. Nós muitas vezes pensamos que podemos agradar ao Senhor Jesus como nós fazemos uns com os outros. Basta apenas ali um perfuminho, basta ali um chinelo de dedo, basta uma camiseta. Nós nos alegramos em receber essas coisas. Cristo Jesus, irmãos, não se alegra menos do que a nossa vida. Quer dar um presente para Cristo? Dê a sua vida. Dê a sua vida por completo. Ele não aceita nada menos do que isso como presente. Ele não aceita nada menos do que isso. Nós tem hora, irmãos, que nós pensamos que o Senhor Jesus ele está feliz com qualquer coisa. Ele está feliz simplesmente com o fato de irmos à igreja, ou simplesmente o fato de falarmos que Ele existiu, ou simplesmente pelo fato de anunciarmos até mesmo para as pessoas. Isso é importante, essas coisas até alegram o coração dele. Mas Ele não quer um presente menor do que a sua vida. A sua vida é o presente mínimo para Ele. Não existe nada menor do que isso, que Ele de fato quer. Provérbios lá vai dizer: filho meu, dá-me o teu coração. E quando ele vai falar ali a respeito de dar-me o coração, é dar-me tudo. Não é apenas os sentimentos, mas é tudo. O coração ali, ele está englobando todos os aspectos da nossa vida. Não apenas os nossos sentimentos, mas todos os aspectos da nossa vida. Dê a sua vida a Cristo Jesus. Dê a sua vida por completo. Hoje é um dia que nós devemos comemorar, sim, irmãos. Muitos acham que não, mas nós devemos. Hoje nós devemos comemorar. Mas nós devemos comemorar com o foco correto. Nós muitas vezes queremos comemorar com foco na nossa família. É um dia para juntar a família. E muitas vezes nós achamos que, por exemplo, podemos viver em pé de guerra o ano inteiro, mas o que importa é o ajuntamento no dia 25, no dia 24 para o dia 25. Nós esquecemos do aniversariante a semana inteira, o ano inteiro, mas o que importa é dia 25 ele está sendo comemorado, a sua festa está sendo feita. Como que você tem agido nesse aspecto? Como que você tem agido? Nesta noite, muitos irão comemorar o Natal. Muitos irão se embebedar. Muitos irão se prostituir. Muitos irão fazer tantas coisas que desagradam ao aniversariante. Ele deveria ser o mais agradado. Ele deveria ser o grande foco. Mas, irmãos, eu creio que, se não todos, grande parte dos irmãos aqui também estarão reunidos com a família, estarão comemorando. Mas jamais esqueça quem é o foco nesse dia 25. O foco não é a sua família. O foco é Cristo Jesus. O foco é aquele que de fato veio, nasceu para que nós que estávamos perdidos tivéssemos o resgate.
Ele veio, nasceu para cumprir aquilo que Deus ele tinha prometido ao seu povo. Ele nasceu para que ele viesse cumprir aquilo que nós não tínhamos condições de cumprir. Ele veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Porque o nosso foco tinha que ser diferente a não ser Cristo Jesus neste dia. Mas, irmãos, também uma outra grande dificuldade. É quando comemoramos a respeito desse nascimento de Cristo apenas no dia 25. Como que dia 25 fosse o dia que importasse. Como que se os demais dias Cristo não fosse tão importante assim. Cristo ele não é importante. Cristo ele é essencial para cada um de nós. Por isso, irmãos, nós temos que viver não apenas na expectativa de uma festa, mas vivermos na expectativa do aniversariante. Não vivermos na expectativa simplesmente de ajuntamento, ou de um peru de Natal, ou de qualquer outra coisa que nós poderíamos fazer, mas na expectativa do grande aniversariante. Que ele seja valorizado não apenas hoje, mas que ele seja valorizado dia após dia nas nossas vidas. Que nesse dia, irmãos, comemoremos. Que ao final deste dia, comemoremos o nascimento do nosso Redentor, do nosso Salvador. Mas que ele não esteja ausente da festa. Que o nosso desejo, por exemplo, nesta noite, seja principalmente estar na casa do aniversariante. Muitos estão em outro lugar, menos na casa do aniversariante. Estão fazendo tantas outras coisas, menos na casa do aniversariante. Para muitos, a festa vale muito mais do que o próprio aniversariante. Para você, o que importa é a festa? Ou para você o que importa é o aniversariante?